Boa noite a todos os irmãos, que a paz do Senhor possa trazer plenitude, satisfação e gozo ao seu coração nesta noite, e assim seja ao longo da sua vida. Irmãos, estava ali emocionado, vendo o irmão Adalgiso subindo aqui. Ver Adalgiso é lembrar da história, daquilo que Deus tanto fez entre nós aqui ao longo desses 45 anos. Eu lembro os irmãos que este é o 45º ano do testemunho da unidade da Igreja do Senhor aqui na cidade de Vitória. Eu tinha 12 aninhos quando eu vi esse irmão no dia 15 de setembro, um domingo, lá atrás da minha casa, serrando uma tábua de madeira, tábua de taipá, madeira de obra, construção. Lembra disso, Adalgiso? Para fazer os primeiros banquinhos para a gente sentar. Caladão, trabalhador. Os primeiros banquinhos que nós sentamos, as primeiras ferpinhas que fala, que entrava assim os banquinhos. Esse irmão, o irmão Joaquim, o irmão José Luiz, pai da irmã Maria Raimunda, foram eles que fizeram. Então, quando eu vejo esse homem aqui, eu tenho que me alegrar muito e agradecer ao Senhor pelo fiel testemunho, porque sempre esteve na presença do Senhor. Foi um braço direito do irmão Valtir, esse irmão, na construção da casa, do nosso primeiro auditóriozinho ali, um salãozinho do horto. Ele sempre esteve presente em todas as construções que eu me lembro, Derones. Você lembra também, Derones? Apesar de você estar com 70, mas você está bem de memória ainda, Graças a Deus, Derones. Graças a Deus, Por isso, Adalgiso, que o Deus vivo continue reinando, operando e te dando vida abundante, querido. Amém? I love you. I love you. Só tinha 12 anos, hein? Lembro disso, como se fosse hoje. Esta semana no grupo familiar, nas nossas reuniões do grupo familiar, teve um momento de uma leitura de um texto antes do estudo do semanal sobre a oração. Um texto que mexeu com a gente, um texto que tocou em todos nós. Esse texto foi escrito pela nossa irmã Maria Dilce, outra irmã que estava lá desde o começo também. E o texto diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Vocês sabem, quem falou isso foi Jesus. Onde ele estava? Na cruz. Bem próximo de dar o seu suspiro, entregar o Espírito. E a irmã escreveu assim: Jesus não orou, meu Pai, meu Pai. O horror da cruz não parecia compatível com o tratamento que seria de se esperar de um pai. Eu tive vontade de chorar quando li isso, irmãos. Por isso ele não falou meu Pai, mas Deus meu, Deus meu. Você conhece o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Esse é o nosso Deus que nós estamos pregando aqui e dizendo que cremos nele. O que se pode observar, porém, é que o abandono a que foi lançado não o fez abandonar a Deus. Se Deus naquele momento não o tratava como pai, nem por isso ele deixava de ser Deus. Hoje, irmãos, eu quero falar para vocês de um momento da minha vida. Eu preguei essa mensagem há 20 anos atrás. No penúltimo domingo de junho. Exatamente
Este é o penúltimo domingo de junho. E eu falei para a igreja, eu narrei para a igreja, no momento da minha vida que eu fui abandonado por Deus. Está assustado com isso? Você está assustado? Deus faz isso. Ele fez com o filho. Em 72 horas, eu conheci 5 características, 5 aspectos do caráter de Deus, que é muito bonito pregar sobre ele, mas viver, sentir, é que a coisa pega. Mas eu fico tranquilo por saber também que, eu estou vendo vocês aqui, eu sei que vocês já viveram, muitos de vocês, ou a maioria aqui de vocês, já viveu experiência o suficiente para provar que tem momentos na vida da gente, parece que Deus se esconde. Parece que Deus faz silêncio. Como foi com Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Dia 25 de maio de 1999, eram 3 horas da manhã, madrugada. Olha o papelzinho velho aqui, ó, da pregação. Um espírito de enfermidade, eu diria até que um espírito de morte, entrou no meu lar. Em poucas horas, eu vivi a iminência de uma perda que certamente iria marcar para sempre a minha história. Em poucas horas, uma falta de ar aguda enfraqueceu a minha filha caçula e apavorou todos nós. Naquela fria madrugada, a minha filha foi internada com sua capacidade de respirar no limite mínimo, chamado falência respiratória. Eu tenho um laudo aqui do médico. Não vou ler tudo isso aqui. E o destino dela foi a UTI. O laudo chama de falência respiratória. Isso assusta a gente. Porque os órgãos respiratórios dela, o pulmão, os brônquios, estava tudo parado. Só respirava com aparelhos. Eu entrei naquela sala fria da UTI e vi aquele corpinho ali, e eu falei, doutora, era uma médica. Ela disse, o quadro dela é gravíssimo. Ela não respira naturalmente, só com os aparelhos. Se eu desligar os aparelhos, ela entra em falência múltipla. E aí, fazer o quê? Correr para Deus, né? Não é assim que a gente faz? Corre para Deus. Eu me ajoelhei perto do berço e cantei um hino que a minha avó me ensinou quando eu era criança. Assim, Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Com a espada desembainhada. Senhor, põe um anjo aqui. Chorando, hein? Não deixes que o adversário escarneça e zombe de mim. Me cobre com o teu sangue. Cobre minha filha com o teu sangue. Senhor, põe um anjo aqui. Cantei chorando, levantei dali e fui embora. Quando eu saí do quarto, meu pai estava lá fora. Me abraçou chorando e falou, tem um recado da sua avó para você. Ela mandou te dizer que ela está de joelho lá, orando pela criança. Fui embora. Nas próximas 24 horas, um sentimento de pavor, de desproteção e de insegurança tomaram conta de mim. Acho que foram as 24 horas mais angustiantes da minha vida. Era como se o Senhor tivesse tirado a sua proteção e eu ficasse totalmente exposto aos piores sentimentos, aos mais profundos medos, a toda a insegurança, ansiedade, né?
Eu estou falando aqui, estou vendo irmãos que viveram experiências aqui dolorosas de enfermidade e outras experiências ao longo da nossa história e que certamente passaram por essa mesma dor, essa mesma angústia. Tornei-me vulnerável aos ataques daqueles espíritos de morte. Só passava na minha cabeça que eu iria sepultar minha filha. Tive um sentimento de revolta, inicialmente. Me revoltei contra Deus. Gritei com Ele: Senhor, onde vai dar tudo isso? Eu não sei se eu estou pronto para enfrentar essa situação. Depois eu comecei a me culpar. Será pecado? Onde é que eu errei? Eu comecei a fazer muitas conjecturas. Não houve resposta. Tudo silêncio. Também não tive retorno da parte da igreja. Houve um silêncio geral nas primeiras horas. Tudo quieto. Eu só chorava. Eu só gritava por Deus. Nada. Era uma noite de terça-feira e nós saímos da UTI muito abalados. Ela não estava reagindo. E ao chegarmos em casa, eu e a Luísa desabamos em lágrimas. Pedi ao Senhor que me falasse claramente na palavra. Aí a gente vai para a Bíblia para abrir assim, ó. Tchum. Qual crente que nunca fez isso? Isso não é problema não, irmão. Você não pode ficar fazendo isso toda hora da sua vida. Mas tem hora que Deus fala literalmente no texto. Vai no dedo lá que Ele vai falar. Só não pode aquela experiência daquele sujeito que estava numa situação complicada, sem saída. Foi lá e pegou um texto, estava assim: e foi Judas e enforcou-se. Ele falou: ó Deus, não é esse texto, não é possível, manda outro. Aí estava lá: vai tu e faz o mesmo. É outro texto, outro contexto. E o cara pensou que era para ele se matar. Não é assim que você vai usar a sua Bíblia. Mas naquele momento, Deus falou comigo no texto de Isaías 45:15, e bastou um versículo para eu entender o que estava acontecendo comigo. O texto, a revista, na época, a minha Bíblia Almeida, né? Revista atualizada. O texto dizia assim: verdadeiramente, Tu és um Deus misterioso, ó Deus de Israel, o Salvador. Verdadeiramente Tu és um Deus misterioso. Mas por que ele tinha que ficar escondido logo agora que eu precisava dele? E eu fui lendo outras versões, que eu tinha em casa várias Bíblias, e uma outra diz assim: verdadeiramente Tu és um Deus que te ocultas. A outra diz: verdadeiramente Tu és um Deus que se esconde. Outra diz: verdadeiramente Tu és um Deus escondido. Outro diz: verdadeiramente Tu és um Deus encoberto. O espanhol diz: um Deus que te encubres, um Deus que desaparece dos nossos olhos. E você não sente nem o ventinho, nem uma coisinha favorável a você. Parece que você está descendo ladeira abaixo, um trem descair lá, que você sabe que você vai cair lá no... e não tem saída. Deus se escondeu de mim. Quero te dizer, irmão, que todo aquele que leva Deus a sério vai ter que passar experiências como essa. Lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, você vai ver que os homens que Deus usou, todos eles, em muitos momentos da vida, se sentiram sozinhos, tendo o Deus do universo com eles, mas eles se sentiram sozinhos. Os homens que Deus mais usou na Bíblia, na palavra dele. Aquela noite, depois que eu li esse versículo, eu conheci a face misteriosa do Deus que eu servia.
Não estava funcionando todas aquelas pregações que eu falar para vocês. Clama ao Senhor que Ele te ouvirá. Faz assim que Deus te dará a resposta. Faz assado, não sei o quê. Pois eu não estava comigo cumprindo com a palavra dEle. Eu só sabia chorar. Minha mulher entrou logo no remédio e foi dormir, porque ela não estava aguentando. Descobri naquela noite que Tu és, Senhor, um Deus que se esconde, um Deus encoberto, um Deus que não pode ser demonstrado em imagem de escultura, um Deus misterioso. Tu és Espírito, Senhor, mas Tu estás por toda parte, mas eu não Te achava. Isso foi me abalando de um jeito, irmãos, que eu falei, e agora ou nunca, né? Agora é a hora de provar que o Senhor é bom. Voltamos lá do outro dia, mas aqui estava assim descrito: estava eu conhecendo o lado misterioso de Deus, um Senhor que se encobriu. Tive medo, achei que iríamos devolver ao Criador naquela noite a nossa filha. Nesse momento, depois de ler a palavra, eu me rendi e adorei o Senhor. Com uma mão, entretanto, com uma mão, eu entregava Elisa para Ele, mas com a outra, eu queria tomá-la de volta. Eu não conseguia entregar. Eu falava. Não é assim, Rogério, que a gente vive, Rogério? Você entregava o Samuel, mas com o outro você queria pegá-lo de volta. Aí eu fui conhecendo um pouco esse misterioso caminho para entender o senhorio do Senhor, o de Jesus, o senhorio de Cristo, irmãos. Porque isso é muito doloroso, gente. Esse é o lado que muitas vezes as pessoas desistem do Evangelho. Por uma hora eu fui consolado pela letra de um hino. Esse hino, depois de uns 20 anos, eu procurei e encontrei ele, irmãos. Nós nunca mais cantamos, nem sei se nós cantamos esse hino aqui. A letra dele diz assim: o que está no meu coração, o Senhor conhece. O que passa na minha cabeça, o Senhor conhece. As minhas dificuldades, todo conhecimento tem o Senhor. Muitas são as lutas, os desafios. Tem hora que a vontade é de desistir. Mas eu vou lutar, porque a vitória é minha. Ninguém vai me tirar esta cura, Senhor. Eu sou mais do que vencedor. E aí ele começa a falar na canção: não temas, ó meu filho, agindo eu, quem impedirá? Eu te ajudarei, eu te ajudarei. Quem fala é o teu pai. Irmãos, quando passava essa parte, quem fala é o teu pai. A sensação que eu tinha, que era um CD, eu não sei se era ainda, era CDzinho. Esse CD foi Marta que me deu de presente, eu creio, Marta. Toda hora eu voltava nessa canção, porque o que me alimentava, o que me dava esperança, é quando eu ouvia essa parte assim, ó: eu te ajudarei, quem fala é o teu pai. Eu estava sentindo como se Deus estivesse falando comigo naquela canção, sabe, irmã? Quem fala é o seu pai. Aquilo foi me dando uma alegria. E o texto, a parte final diz assim: estou vivendo como alguém que vive num deserto, água que não tenho, a noite é fria, mas eu sei que eu tenho que esperar no meu recurso, que é Jesus. Tem outro recurso na hora dessa? A medicina estava lá, fazendo o que tinha que ser feito, mas o meu recurso era Jesus. E eu tinha que esperar.
E foi aí, irmãos, que eu fui conhecendo, passo a passo, nessas próximas horas, os aspectos desse caráter divino que eu não conhecia. Ou que eu conhecia, mas talvez não tivesse experimentado na dose que eu experimentei. Por isso eu quero falar com vocês um pouquinho depois sobre o que o sofrimento produz na gente, nos crentes. Malvalti dizia que um crente, ele deveria ser muito mais reconhecido pela sua capacidade de sofrer, pela sua capacidade de poder, manifestação de poder. Porque muitas coisas manifestam poder neste mundo afora, até na bruxaria, por aí afora. Mas a manifestação do sofrimento no crente, o peso de glória, é algo extraordinário que eu quero deixar para a igreja depois, porque vem um tempo difícil, irmãos, para a igreja do Senhor, para os servos do Senhor. Esse tempo se abrevia a passos largos, e ninguém neste mundo vai nos salvar. Nosso recurso vai ser Jesus. Nós vamos ter que esperar nele, mais do que nunca. Por uma hora eu fui consolado pela letra desta canção. Chorava, cantava, chorava, cantava, chorava. Depois eu fui consolado. Depois que eu estava ali, já era tarde, eu fui consolado pela presença de um irmão que chegou lá na minha casa, do nada. Ele está aqui me ouvindo hoje. O João Júlio, né? Ele entrou, tinha sido meu aluno por muitos anos. Nem tanto assim, né, Júlio? Você tinha sido meu aluno em 91, 92, eu era 99. Ele chegou todo de branquinho, entrou na minha sala assim. Eu lembro, irmãos, que naquele momento, quando ele sentou ali, eu fui entornando assim, ó, fui botando para fora, tudo estava dentro de mim sobre o que eu pensava de Deus. Ele disse para mim que eu falei coisas que ele até se assustou. Eu estava botando para fora, sabe, Dudu? Ele não deu uma palavra. Ele só chorava. Do jeito que ele entrou chorando, ele saiu chorando. Quando ele saiu, quem chega? Presbitério. Olha bem, os irmãos chegaram ali, né? Os colaboradores, silenciosos. Eu lembro de Herônimo, Valtir, Diron, Eli, o Júlio também foi, se não me engano. Lembra, Júlio? Chegaram quietinhos, chegaram ali. Irmão Valtir, irmão, ele falou comigo que ele foi aquela noite à minha casa e ele tinha ido ao hospital. Ele saiu de lá sem muita esperança. Viu, Elisa? Ele falou comigo. O caso dela é grave, né, meu filho? Né, meu irmão? Eu falei, é muito grave, irmão. E ali eles me ouviram, desvestidos da oficialidade, da posição. Nenhuma palavra, seja forte, irmão. Não, choraram comigo. Ficaram ali um tempo comigo, eu falando. Quando eles saíram que eu fechei a porta, eu dormi um sono, irmãos, reparador. Na verdade, no final daquele dia, e com aquele sono reparador, eu comecei a perceber que Deus já não estava mais tão oculto como eu pensava. Presta atenção. Eu fui dormir com a certeza de que o Senhor já se inclinava para nos socorrer. Eu já estava começando a ver sinais do favor do Senhor. O Salmo 115, 5 diz que o nosso Deus é aquele que habita nas maiores alturas, mas que ao mesmo tempo Ele se inclina para ver o que se passa com os moradores da terra, com o povo dele. Então é como se eu sentisse Deus assim, se agitar,
se incomodar e dar alguns sinais para mim de que Ele estava se movimentando agora em meu favor, mas que eu precisava esperar mais, que ainda tinha mais manifestação dEle a caminho. E é isso, irmãos, que é tremendo em Deus. Agora Ele já não era mais o Deus que se esconde, mas o Deus que se inclina, Deus que se movimenta em nosso favor. Levantamos na quarta-feira, a campainha tocou, eram algumas irmãs, eu acho que Tuta estava nesse dia, não Tuta? Eu lembro de alguém, eram 3 irmãs, uma eu sei que era a Luciana, 3 irmãs que foram à minha casa levar um café da manhã para eu e Luísa. Chegaram com aquela cesta, irmão, aquele café gostoso. Eu não tinha fome alguma. Mas o cuidado daqueles irmãos, o cuidado deles foi me dando um outro sinal de Deus. Que Deus realmente estava nos consolando. De fato nos consolando. E aí o telefone não parava de tocar. Os irmãos ligavam sem cessar. Soubemos das súplicas que estavam sendo feitas pela madrugada. Uma irmã falou comigo assim: irmão, não está havendo descanso no céu, irmão. Nós estamos batendo, nós estamos pedindo. Deus vai te restituir a menina. Confia no Senhor. E as palavras vinham de maneira cada vez mais intensa. Percebi que Deus estava restaurando a Sebe, a proteção dele, a segurança dele, caída através de quem, irmão? Através da igreja. A segurança, a igreja é lugar de segurança. Isso aqui não é igreja, irmãos. Isso aqui é um auditório. Seria muita pobreza. Igreja é gente de carne e osso. É lugar onde Deus habita. Deus não mora dentro de parede, Deus mora em nós, Deus mora em você. Deus habita nesse corpo seu aí. Por isso Deus movimenta você em favor do outro, para abençoar, para levar um café, para dar um telefonema, para fazer o que tem que ser feito. Deus estava restaurando a proteção, a sebe dele, que estava caída através da igreja. Primeiro Deus mandou um que eu confiava e confio até hoje nesse irmão. Rapaz, é como um filho para mim esse menino, o João. Depois Deus mandou os meus pares, os irmãos do presbitério, irmãos que eu tenho um amor profundo por ele, tão profundo que somos capazes de nos entender e imediatamente nos perdoarmos também. Depois Deus foi levando gente lá que nem nós conhecíamos direito, para servir um café para a gente. Irmãos ligavam o tempo todo, dizendo, havia preocupação. Deus começou a fazer o cerco. Isso trouxe ao meu coração uma certeza: Lu, o vento vai mudar. O vento vai mudar, Mauro. O vento tem que mudar. O vento frio tem que passar. O nevoeiro tem que acabar. Louvei o Senhor pela sua misericórdia e pela igreja. Ele não resistiu aos pedidos da noiva, né? Eu vi irmãos simples, irmãos da favela, irmãos que moravam nos palafitas, irmãos que moravam perto do lixão, irmãos que moravam na invasão, que eu chamo de ocupação, irmãos que moravam em todos os cantos, irmãos que moravam nos apartamentos, irmãos que moravam em apartamentos de luxo. Eu via esse povo todo dobrar o joelho. Aí eu falei: não posso viver sem a igreja do Senhor. Não há oxigênio para você viver longe da igreja. Na quarta-feira, Elisa esboçou uma reação lenta no grupo familiar de Laranjeiras.
eu pude experimentar a consolação do Senhor. Agora, o Deus que dantes se encobriu e depois se inclinou, agora ele era o Deus da consolação, o Deus que me consolava. Naquela reunião do grupo, eu conheci a Marta, a Cíntia, Maurício, o Júlio estava ali e nós nos reunimos. E ali eu vi o Júlio chorar comigo como uma criança, copiosamente, chorando por causa da minha dor. Essa lágrima dele eu nunca vou esquecer. Eu vi a Marta, que havia acabado de entregar a vida a Jesus, assentada assim no chão, à beira da poltrona, e eu falava do amor de Jesus, e ela chorando, olhando para mim. A Cíntia, pequenininha, fazia umas brincadeirinhas com ela, e falava: espera, minha filha. Assim, você viu o passarinho pegando assim, ó? Não esqueça essa cena, Marta. Tiaguinho, você nem existia ainda. Depois que você veio, esse mistério foi antes de você. Cíntia, está aqui? Está ali? Arteira, bichinha pequenininha, irmãos. Não ficava quieto de jeito nenhum. Para lá e para cá, bichinha. Ali Deus estava trazendo a consolação. Na quinta-feira, Deus já renovava a nossa esperança. Agora Ele não era mais o Deus da consolação, mas o Deus da esperança, porque a esperança é a certeza de que algo vai acontecer, de que a resposta virá. Aí eu já podia cantar: Deus da esperança os encha de todo gozo, no vosso crer, no vosso crer. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, no vosso crer, no vosso crer. Romanos 15, 13, irmãos. A gente já podia cantar e ter a esperança de que algo ia acontecer. Agora eu já podia confortar as pessoas. Na esperança, louvei o Senhor em casa. Elisa teve melhoras significativas. Gozo e paz começaram a encher o meu coração. E na sexta-feira, quando aquela porta da UTI se abriu e a menina saiu, eu tive um só sentimento: Deus agora se mostrava para mim um Deus restituidor, um Deus que estava me devolvendo um bem muito precioso. E aí, irmãos, o Deus que antes inicialmente se encobriu foi o mesmo Deus que se inclinou para ouvir o meu clamor, o Deus que se tornou consolação através da vida dos irmãos, o Deus que renovou a esperança, e agora o Deus da restituição. Isso de terça até sexta. O médico disse para mim depois que foi uma recuperação assim. Eles esperavam que ela fosse ficar muito mais tempo lá, mas na sexta-feira ela saiu restaurada para o quarto. E aí, meus irmãos queridos, quando a gente pensa, por que os crentes sofrem? Por que sofrer? Por que muitas vezes passamos por situações constrangedoras, dolorosas como essa? O salmista, no Salmo 86, todo salmo é um salmo. Davi faz uma súplica, um clamor, e as palavras de Davi são tão fortes, que na verdade você pode se apropriar dessas palavras como sendo a necessidade que você vive quando você está desesperançoso e em plena angústia, porque essa é a realidade de muitos crentes, né? O Salmo 86, ele começa dizendo: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Eu estou aflito e necessitado. Estou aflito, necessitado. Por favor, abre os teus ouvidos e me responda. No versículo 2 ele diz: preserva a minha alma, porque ele estava perdendo a fé. Preserva a minha alma. No versículo 3 ele diz: compadece-te de mim. No versículo 4 ele diz: alegra a alma do teu servo. No versículo 6 ele diz: escuta a minha oração novamente.
No 7 ele diz: no dia da minha angústia eu clamo a ti. Davi estava em aflição pura, irmão. Aflição tremenda, profunda. Talvez até em depressão. E aí ele diz assim, ele começa a falar: não há entre os deuses semelhante a ti. Aí ele começa: todas as nações que fizestes prostrarão diante do Senhor. Ensina-me o teu caminho. Aí ele começou a adorar. Ó o alto e baixo dele. Começou no desespero. Ele já estava vendo a glória de Deus aqui. Lá no final ele diz: ó Deus, e glorifica a Deus no versículo 12, no versículo 10, dá-te graça de todo o meu coração, glorificarei o teu nome. Mas ele não estava na depressão, estava na angústia. Depois ele diz lá no finalzinho assim: volta-te para mim. Já estava mais calmo. E o último versículo diz assim: mostra-me um sinal do teu favor. Sabe por quê, Senhor? Porque só tu me ajudas e me consola, não tem outro. Só o Senhor é o meu refúgio, é o meu recurso. 20 anos se passaram, irmãos, e toda vez que eu olho para aquela menina, eu lembro que meu Deus aprontou essa comigo. Mas vou te falar uma coisa, eu posso dizer que depois dessa experiência, eu posso falar como Jó. Antes, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu vivia pela experiência dos outros. Mas depois dessa experiência dolorosa e gloriosa, eu passei a entender o preço que é andar com o Senhor. Precisa ter estômago, ter coragem, tem que ser crente para andar com Jeová. Esse texto mostra aqui para a gente, irmãos, que como Davi, neste exato momento, talvez aqui dentro, nesse auditório hoje, muitos servos de Deus estão pranteando em seus corações, suplicando o favor do Senhor. Estão sofrendo a dor da perda de um filho ou de um ente querido, a perda de um emprego, passando necessidades, sofrendo com perseguições por causa de enfermidade, enfrentando calamidades, passando privações, necessidades. Neste momento, muitos irmãos estão vivendo essa situação. Davi expressa no Salmo 86 quão doloroso pode ser o nosso sofrimento. Por mais que o Senhor nos ame, que seu amor por nós não exclui esses momentos de sofrimento. Por mais que Ele nos ame. Eu glorifico a Deus porque eu nunca fui enganado. A Bíblia nunca me enganou. Jesus nunca me enganou. Jesus não foi pregador de ilusões. Como esses pregadores estão aí pregando ilusão para esse povo. Quem quer ser discípulo de Jesus, prepare o seu estômago. Venha para sofrer. Só que tem algo mais. Tem algo que acontece nas profundezas da alma humana, que vem junto com o sofrimento. E eu vou dizer para vocês daqui a pouco o que é. Por mais que o Senhor nos ame, Ele não vai nos poupar de momentos difíceis. Os cristãos não param de ter problemas ou necessidades após salvos por Cristo. Não cessam. Não cessa a necessidade. Eu nunca esqueço um testemunho que eu tive de uma jovem aqui no nosso meio, uma jovem mãe. Eu sempre lembro, isso me fortaleceu muito. Ela disse que quando ela veio à frente aceitar Jesus, a pessoa falou: venha, porque Jesus vai suprir as suas necessidades mais íntimas. Jesus vai tirar essa dor da sua alma. Esse pregador era eu. Eu falei um monte de coisa,
Fiz um monte de promessa para a menina. Ela veio acreditando em tudo aquilo. Chegou aqui chorando. Eu estou desempregado, não tem nada, meu filho está assim, né? Irmãos, aquele caos. Eu falei, calma, sua vida mudou a partir de hoje. Quase que eu falei, você vai chegar em casa, a geladeira vai estar cheia, já cheguei em casa, mas eu fiquei quieto. Podia ter colocado ela num carro, comprar umas coisas para ela, né? Olha o que Deus faz, irmãos. Essa moça chegou em casa, essa mulher chegou em casa. Alguém levou ela para casa depois, que trouxe e levou ela em casa. Ela chegou, abriu a porta, entrou. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu aceitei Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus, e agora? Abriu a geladeira, tudo vazio. Aí tinha uma garrafa d'água. Ela falou, olhou para a garrafa d'água e falou: Senhor, obrigado porque eu tenho água para beber. Misericórdia. Salvação em Cristo achei. Ela disse que ela agradeceu, coisa que ela nunca tinha feito, ela só abria para murmurar. Ela agradeceu pela água que ela tinha na geladeira. Na segunda-feira, os irmãos que trouxeram ela, foram lá, antes de meio-dia, com carro, e deixaram alimentos para ela. Encheram a geladeira, a fruteira dela de comida, deu tudo para ela. Mas primeiro, ela agradeceu a água na geladeira. O que aconteceu com ela, com essa menina, quando ela chegou lá? Ela viu a mesma situação que ela se encontrava quando ela saiu, só que agora ela tinha poder para agradecer. Ela já havia recebido o dom da salvação, e mediante a salvação ela podia agora glorificar ao Senhor, mesmo com a geladeira vazia. Aí é mistério puro. Isso aí é poder de Deus. Isso é graça de Deus. Mesmo sofrendo muito e sem ter à vista um único sinal do favor do Senhor, Davi concluiu seu lamento afirmando: pois tu me ajudas e me consolas. Aqui está a diferença. Os que confiam no Senhor sabem que não estão só e podem contar sempre com a sua ajuda e o consolo de um Deus misericordioso e compassivo. Deus se escondeu de mim, irmãos? Mas Ele estava de longe, me cuidando. Ele estava de longe, me olhando. Deixa eu ver esse cabeçudinho aí, peraí. Deixa eu dar uma apertada nele. Eu lembro quando eu levei minha filha pela primeira vez na universidade, que ela passou, que eu deixei ela lá na UFS, ela entrou assim, pelaquela mesma passarela que eu passei há multidão de anos atrás. Eu fui andando com meu carro e eu falei: Senhor, cuida dessa menina, ela está na universidade, todo o conhecimento do mundo, tudo que esse povo, desse mundo produziu afora, toda a sabedoria humana, tudo aí dentro, tudo misturado, miscelânea de coisa. Será que tudo que eu ensinei para ela vai servir para alguma coisa? Senhor, cuida dela. E ela ia andando, eu fui de longe o carro, olhando de longe, olhando, irmãos, sabe? Você sabe o que é isso? Eu não podia entrar, eu não ia entrar na sala com ela, não sou doido, ela ia morrer de vergonha. Mas de longe eu estava aguardando em oração. É assim que vai acontecer com você, Tiago, quando você entrar por aquela passarela, Marta vai ficar de longe assim. Não é assim, Tiago? Aí ela entrou, quando ela entrou no IC4, eu estava com o carro parado em frente ao IC4, do outro lado. Aí eu liguei para ela, falei: Pri, nesse momento você pode estar entrando no prédio, eu tenho certeza, minha filha, que Deus está com você. Ela: credo, pai, como é que você sabe isso? Falei: Deus me mostrou aqui. Estava vendo tudo. Deus me mostrou. Aí eu dava a voltinha, volta atrás um pouquinho, aí ela voltou, eu fui farolzinho, tchum, 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 e ela: ah, pai,
Podia ter deixado, né? Não vou enganar a menina, né? Não é mais bobinha, né? Mas quis mostrar para ela o seguinte: meus olhos estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre nós, mesmo que Ele apareça distante, mesmo que Ele esteja escondido, mesmo que você não veja, mas os olhos dele estão sobre você. Viu, Daiane? Estava sobre você naquele leito, quando você estava com aquele aneurisma para morrer. Os olhos dele estavam sobre você. Esse aí deve ter clamado, orado: Senhor, onde o Senhor está? Onde estás? Cadê o Senhor? É assim que Deus faz. Verdadeiramente tu és um Deus misterioso, Deus de Israel, o Salvador. Tu és um Deus de mistério. Por isso eu quero dizer para vocês, irmãos, terminando esta palavra, o sofrimento produz no crente 4 coisas importantes. Primeiro, produz a dolorosa, porém gloriosa experiência de poder adorar o Senhor na hora da dor. É muito fácil, qualquer um faz isso, adora Jesus num louvor, pula, canta, dança, planta bananeira e faz de tudo aqui. Mas na hora da dor, a experiência é gloriosa por ser dolorosa, porque aí é movido pelo Espírito. No momento do sofrimento, o verdadeiro adorador diz: Senhor, apesar da minha imensa dor, sei que estás comigo, sei que sabes a razão do meu sofrer e que tens o melhor para mim. Eu confio no Senhor, tu és o meu Deus, em ti confio, vou esperar no Senhor. E deixa o pau quebrar. Chora no ombro de um, chora no ombro do outro, vai para o seu quarto, agarra o seu travesseiro, põe a cara no travesseiro, põe a cara no pó, e vai berrar, vai gritar, mas confia nele. Como o salmista, que começa o salmo: Deus meu, inclina os teus ouvidos. Depois você vai poder dizer na sua oração: não há outro Deus como o Senhor. Tu és a Deus que opera maravilha. Eu quero andar no teu caminho, dar-te graça. Na mesma oração que você clama e que você está desesperado, você vai adorá-lo. Isso é mistério. Deus faz isso na vida da gente. Outra coisa que o sofrimento produz na vida do crente: a oportunidade de provar a nossa total integridade a Deus. É nessa hora que nós podemos provar que nós somos íntegros com a fé que nós abraçamos. É o mesmo que dizer: Senhor, estou sofrendo, mas ainda assim vou continuar te amando e te servindo. Senhor, eu perdi, mas vou continuar. Chama-se integridade, fidelidade. Quem espera um evangelho só de benesses, um evangelho de prosperidade, um evangelho de carro zero, de carro, de casa, de milhões, e quem espera isso aí pode se frustrar muito diante de um sofrimento desse. Então, irmão, como diz o cântico, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Segue em frente. A igreja do Senhor é o instrumento de Deus para te amparar nessa hora difícil. O sentimento de vitória sobre o inimigo é outra coisa que é algo que o sofrimento produz na vida do crente. Depois que passou aquele momento, a prova, onde é que o inimigo entra nessa hora? Deus está te provando, mas onde é que entra nessa hora? A sua mente que fica vulnerável. Então ele começa a te atacar. Abandona o seu Deus e morre, não é assim? Larga tudo. O que adiantou? Começa. Né? Portanto, Satanás é sempre desmascarado e derrotado quando o crente é provado. O sofrimento é a oportunidade de mostrarmos para ele o quanto amamos e queremos o Senhor. Você poderia desistir, né? Mas você vai provar para ele o quanto você ama o Senhor. E por fim, a oportunidade de experimentar
das riquezas de Deus contidas na igreja. Eu lembro de reuniões do grupo familiar, onde nós íamos, não conseguíamos ter estudo, porque as pessoas só iam para chorar. Sabe o que é uma reunião de cura? De libertação? Eu lembro de reunião que a gente não tinha oração, não tínhamos compartilhar, não tinha, era só endemoniado. Era uma reunião inteira orando para a gente ficar liberta de demônios. Lembro que a pessoa ficava liberta e depois ela vinha: o que aconteceu? Ai, que vergonha! Ai, onde eu estou? O que aconteceu? Aí as irmãs corriam: senta aqui. Colocava aquela pessoa no colo, literalmente no colo, e ficava fazendo carinho. É que o Senhor operou na sua vida, querida. Você foi liberta. Você estava escravizada. Agora você faz parte da igreja. A igreja vai cuidar de você. E a pessoa chorando, chorando, chorando. Pessoas que estavam ali com problemas no casamento. Pessoas que chegavam lá com problemas financeiros e chegavam, desabavam no grupo familiar. Gente que chegava com fome. Irmão, não vai cantar, vai lá dentro, come alguma coisa, depois você vem para orar, vai lá comer primeiro. Você se na perto do meu irmão, estava... Irmão, vai ali, come um pão. Luiz Gomes mandava logo o Celinho lá na panela. Célio, vai lá, pega, tem costela na panela. Como é? Célio, o mistério. Cadê o Célio? Está aqui? Lembra disso, Célio? O mistério, irmão, e o louvor. Não, vai lá, pega primeiro, come. Depois você volta aqui que a gente louva. Nós vamos fazer um estudo agora. A gente fazia o estudo, o Célio estava lá. Rapaz, esse homem voltava numa unção para o louvor, que não tinha quem segurasse mais o Célio. Sabe, isso é grupo familiar. É assim, você tem a oportunidade de ver as riquezas de Deus contidas na igreja. Na hora do sofrimento, a igreja pode preencher esses espaços vazios e essa angústia da oração no coração dos que sofrem. Foi o que aconteceu comigo, né? Recebi o conforto dos irmãos. Portanto, querido, se você está passando uma luta grande hoje, se você está diante de dificuldades, se você não está encontrando resposta, se Deus se escondeu de você, quero deixar para você essa ministração, tá? Deus não deixou nem te abandonou. Deus está cuidando de você. Deus está tratando de você. Deus está treinando você. Deus está aperfeiçoando você. Sabe? Nós temos falsas expectativas em relação ao reino de Deus. Ideias falsas sobre o sofrimento, né? Por exemplo, a falsa ideia de que crente é feliz. Crente feliz é aquele que não sofre, não tem problema. Tem gente que acha isso, que ser feliz é não ter problema, é não ter sofrimento, né? Isso é engano bíblico, isso é mentira. Outra falsa ideia é de que o sofrimento pode ser punição. Deus está te punindo. Cuidado, está punindo. Sabe, você tem pecado, Deus vai te dar uma cacetada na cabeça, miserável. Tem outras invenções, né? A ideia de que se é crente não sofre, tem algo errado com você, você tem que sofrer mesmo. Mas se Deus resolveu te poupar, te livrar de sofrimento, dá glória a Deus por isso. Nossa, tem irmãos que sofrem tanto, tem irmãos que têm uma vida boa, né? Problema de Deus. Falsas expectativas. Eu anotei aqui uma outra falsa expectativa, quer ver? A ideia de que todo sofrimento é da vontade de Deus. Quem disse, irmão? Que é isso? Quer ver? Abre lá 1 Pedro. Abre lá, para você ver que não é. Que você está enganadinho. Ah, todo sofrimento. Nada. Deus está mandando esse sofrimento para mim. Estou numa luta, meu Deus. O que é que Pedro fala aqui, ó? Amados, 1 Pedro 4. A partir do versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente, sabe?
que surge lá no meio de vocês, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ou seja, Pedro está dizendo para a gente que crente sofrer é algo normal. Crente passar por dificuldade é algo normal. Então não fique achando que está acontecendo uma coisa extraordinária não, viu? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Até aqui está muito bom. Mas não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete na vida dos outros. O que eu quero dizer para vocês aqui? Não arranja sofrimento para você. Não, você vai se envolver com fofoca, vai arranjar sofrimento para você. Vai se envolver com mexeriqueiro, vai arranjar problema para você. Você está sem limite de gasto, você está gastando assim desenfreadamente, você vai sofrer com isso. Depois ninguém pede solução para o Senhor, não. Quebra seu cartão de crédito e acabou, resolve a parada. Para que você quer matar alguém? Você vai para a cadeia, rapaz. Então, a Bíblia diz que tem situações que nós arranjamos sofrimento para a gente, por imprudência, imaturidade e falta de discernimento. O negócio está pegando ali, eu vou ficar aqui, a distância. Eu vou lá. Gosto de um negócio. Como é que o pessoal fala? Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair dela. Está afim do barraco? Você vai arranjar encrenca. Fica na sua, não arranja problema não. Tem gente que gosta de arranjar problema. Quer sofrer? Então arranja. Começa a falar mal do irmão. Vai chegar ao conhecimento do irmão. Vai haver sofrimento, vai haver tratamento, vai haver confrontação. Não é isso? Vamos parar com isso, gente. Amém? Você está descontrolado nos seus gastos? Tinha uma irmã aqui, lembra, Luísa Gomes? Eu preguei um dia, irmão, sobre isso. E ela falou, Deus está falando para mim, Deus está falando para mim. Chegou em casa, ela falou, irmão, querido, desfaz esse cartão aqui que eu não vou gastar mais. Ela falou comigo. E nem estava endividada, tá? Que na cabecinha dela, Letícia, ela estava já gastando muito, entendeu? Eu falei, não, Lu, não é assim não, não, quero não. Tudo meu no dinheiro. Gracinha. Falou, pô, parei de sofrer. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, não vou fazer dívida. Ela falou, meu irmão, parei de sofrer. Que Deus te abençoe.